Senhoras, senhores, jovens, meus queridos irmãos, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Conta-se que Leonardo da Vinci, o admirável pintor renascentista, quando foi convidado para realizar o grande mural de um monastério em Milão, dedicou-se a sentir a mensagem que esse mural poderia dar ao mundo. A encomenda referia-se à última ceia, àquele momento festivo em que Jesus estaria com os seus discípulos, administrando-lhes as instruções finais. Leonardo deteve-se a realizar estudos de comportamento das personagens que estiveram com Jesus no colégio apostólico. E depois de haver pensado centenas de posturas, colocação de mãos, de torso, de tronco, expressão do olhar, ele concebeu o painel com tanta majestade que agora se deteve a pensar na postura de Jesus. Como seria Jesus, ele se perguntou. Aquele homem que pudesse sintetizar o ânima e o ânimos do conceito da realidade da criatura humana. Aquela criatura extraordinária, capaz de reprochar a hipocrisia, sem perder-se na revolta ou na irritação, e de atender as pessoas perdidas no pantanal dos vícios, sem qualquer sentimento pejorativo. Como seria o rosto de Jesus? Deveria ter a majestade máscula de um ser transpessoal, para poder enfrentar a manifestação heresiarca dos sacerdotes pusilânimes da sua época e a gentileza de uma mãe dialogando com a atormentada mulher surpreendida em adultério. Leonardo da Vinci esteve a meditar como poderia compor um rosto tão complexo, tão feito de beleza e de majestade. E naturalmente começou a procurar um jovem que lhe emprestasse a face de pureza para servir-lhe de modelo. Foi visitar os lugares onde estavam as pessoas recatadas, seminários, educandários, escolas várias, redutos de almas dedicadas ao bem. Mas todos aqueles que ele encontrava pareciam trazer por detrás do semblante de beleza física arrebatadora as marcas da sua própria perturbação. O mural já estava praticamente delineado no refeitório do monastério, mas faltava aquela expressão de ternura e de rigor que caracterizasse o governador do planeta terrestre. Ele estava desanimado. E certo dia pela manhã caminhava pelos arredores de Milão, quando ouviu uma voz muito pulcra, cantando uma volata da época. Olhou na direção daquela voz e percebeu que um jovem lavrador estava dobrado sobre o seu instrumento de amanho da terra, trabalhando o solo para insementá-lo. E havia nele uma majestade incomparável. Era um jovem de 1,75 m de altura, esguio, o cabelo penteado pelo vento com um tom do cobre velho ou do ouro sujo, caindo em madeixas sobre os ombros bem proporcionados. Leonardo acercou-se e, ao chamar o rapaz, quando ele moveu a cabeça na sua direção, Leonardo encontrou o seu Jesus.
Havia na face marcada pelo sol daquele jovem uma beleza masculina incomum. Os zigomas eram salientes. Os dois olhos pareciam duas estrelas que estivessem brilhando na paisagem tranquila de um céu sem nuvens. A testa larga, a barba volumosa, que lhe caía majestática sobre o ombro magro, sobre o tórax. E Leonardo, de imediato a circuncidar o jovem, falou-lhe do seu anelo e disse-lhe que se ele posasse por algum tempo, estaria disposto o moralista a dar-lhe uma importância em ouro que ele não ganharia no trabalho da terra por 10 anos. O rapaz, que era puro, aceitou a proposta. E no dia seguinte foi posar no ateliê do artista, que através de traços vigorosos de crayon e de carvão, conseguia captar a majestade do semblante, para depois transportá-lo para o gesso, no imenso mural pintado a fresco. A obra se tornaria uma das mais notáveis da humanidade. 10 anos depois, o mesmo monastério pediu a Leonardo da Vinci para pintar o beijo de Judas. E Leonardo, de imediato, aceitou a proposta. Ele já tinha Jesus. Era somente colocar na face do mestre a amargura, a expressão de angústia, a dor de haver sido traído, e o mais, seria muito fácil. Ele concebeu o Getsemane, o horto onde Jesus recebeu o beijo da traição. E em tons fortes, claro, escuros, ele conseguiu colocar a divina face na postura de que vai receber o beijo do traidor. Mas ocorreu-lhe a interrogação: e Judas? Como seria Judas? Como é o rosto do bandido, do amigo que trai, daquele que delinque? Como seria a expressão de Judas, que havia sorvido da sua ternura na taça da afeição pura, que se sentara à sua mesa e se alimentara do pão da solidariedade? Como seria o traidor? Ele deveria ter um olhar inquieto, não fitar a face, olho nos olhos. Ele deveria ter o nariz adunco, a expressão da amargura, da frivolidade, do remorso, da consciência de culpa. E Leonardo resolveu procurar um modelo. Foi a uma penitenciária. Esteve diante dos criminosos mais terríveis, mas nenhum deles revelava aquele semblante do traidor. Esteve em prisões, em cátares, em lupanares, e de maneira nenhuma ele encontrava um rosto inquieto, de águia ou de abutre, que pudesse traduzir a angústia do amigo que trai o amigo, que leva o cordeiro ao matadouro. E resolveu abandonar a tela, quando certo dia o diretor de uma penitenciária periférica em Milão contratou para que ele registrasse alguns esgares de bandidos que apresentavam as psicopatologias da criminalidade inata. Leonardo deveria captar aqueles momentos de extrema fúria através da habilidade dos seus pincéis, ou a crayon, e deveria receber uma polpuda importância para dar continuidade às suas experiências. Adentrou-se com o diretor da penitenciária pela casa de reeducação. Adentrou-se e em determinado momento, quando passava por uma cela sombria, ele viu um homem que se debruçava ao parapeito de uma janela gradeada
por onde entrava coada e triste a luz do entardecer do outono. Aquela postura recurvada, aquela cabeleira desgrenhada numa moldura triste, pareceram dizer a Leonardo que ali estava o seu Judas. Ele acercou-se da porta gradeada e chamou o bandido. Ele voltou-se e o olhar fulminava. Era um olhar inquieto, que tinha as características do brilho do chacal. Era um corpo redobrado sobre si mesmo. A cabeça parecia bambolear sobre os ombros estreitados. E Leonardo, vendo aquele homem, disse ao diretor do presídio: farei todo o trabalho de graça, se esse bandido for levado ao meu ateliê, a fim de posar para mim. O diretor lhe disse que era impossível. Aquele homem era o bandido mais revel que se encontrava na casa de justiça. Leonardo então impôs: ele no meu ateliê, ou eu não farei a obra. No dia seguinte, ao cair da tarde, o bandido foi escoltado por policiais, levado a ferros. Ele gruía, não falava. E chegando ao ateliê, Leonardo havia reservado uma posição próxima à janela, de onde pudesse ter um ângulo de sombra sobre o rosto marcado do inimigo. Começou então a delinear aquele caráter vil, que se exteriorizava numa face inquieta, em olhos que se agitavam, que não se detinham em nada. E no dia seguinte, e ao quinto dia, mas no fim da semana, Leonardo teve uma exclamação de injúria. Voltou-se para o bandido e lhe disse: que passa? Desde que eu o conheci, o seu rosto não é mais o mesmo. O que está acontecendo com você? E aquele homem que era odiado, detestado, que se havia entregado ao crime mais terrível que se possa imaginar, ergueu a cabeça leonina, agora tomada pelo véu da humilhação, e disse: não posso mais posar. E por que não? Você é ou não é o bandido que está sendo justiçado? Sou bandido, mas eu não posso mais posar para emprestar-lhe meu rosto para Judas. E por que não pode? Mas o senhor não me reconhece? Eu sou Jesus. Eu sou aquele rosto que o senhor pintou há 10 anos atrás. Eis o que o senhor fez de mim. Eu era jovem, eu era casto, eu era bom, eu trabalhava no campo, eu molhava a terra com meu suor, eu era feliz. E o senhor me trouxe para que eu lhe emprestasse a face. E compôs Jesus, deu-me uma bolsa de ouro, mas eu não estava preparado para a abundância, nem para a fortuna. Gastei desregradamente. Amigos ignóbeis acercaram-se de mim, exploraram-me até a última moeda, levaram-me ao pântano da viciação. Entreguei-me à corrupção, bebi até as fezes a taça do prazer. Liguei-me a mulheres desafortunadas. E quando a miséria me bateu à porta, dei-me conta que eu não era nada. E aquele pouco que eu tinha também já não possuía coisa alguma. A mulher a que eu amava, o que eu pensava amar, traiu-me miseravelmente com um dos meus coivos. Tomado de fúria, matei-a. Matei-o. Tornei-me um bandido e terminei no cárcere. Mas agora que eu me recordo de como eu fui, eu não posso mais emprestar-lhe o rosto para Jesus. O senhor me desculpe. E a tela
até hoje não foi concluída. Porque Leonardo nunca mais encontrou um rosto que caracterizasse a tragédia do ser abominável que traiu o seu melhor amigo. Esse conceito extraordinário da literatura renascentista, de alguma forma, guardado as proporções, faz lembrar a nossa fragilidade. A maioria de nós queixa-se de dor, de pobreza, de enfermidade. E é provável que aí estejam os fatores propiciatórios da nossa ventura, sem qualquer tendência masoquista de nossa parte. A virtude é fácil de ser exercida no sofrimento, mas é muito difícil de ser vivenciada na abundância. É muito natural ser humilde na pobreza, e é muito arriscado experimentar a tentação do orgulho quando as mãos estão abarrotadas de ouro e a frivolidade nos cerca do aplauso, do elogio barato, e desfilamos no carro alegórico da ilusão na busca de coisa nenhuma. A proposta de Jesus para a humanidade ontem permanece a mesma hoje. Eis que eu ficarei convosco até os últimos dias das vossas vidas. E para que isso se torne factível, eu vos enviarei o Consolador, que é o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, porque ainda não privou com ele. E quando o Espírito de verdade chegar, o Paracleto, ele vos dirá todas as coisas, repetir-vos-á aquelas que eu vos disse, e dir-vos-á outras que ainda não podeis suportar. Os séculos dobraram-se uns sobre os outros. O homem conseguiu cavalgar a astronáutica e saiu dos limites apertados do planeta terrestre na direção do sistema, na busca de novos céus, de novas ilhas, de novos mares do infinito. Penetrou a intimidade das micropartículas para entender o emaranhado do campo da energia, mas não teve a coragem de penetrar-se em si mesmo para decifrar o enigma das suas paixões. As civilizações se atiraram umas sobre as outras e os impérios fruíram sob o clangor de guerras que se sucederam. Levantaram-se dominadores arbitrários que esmagaram chefes tribais impiedosos. Mas o homem moderno continua repetindo a façanha na via pública, através da violência urbana, da agressividade doméstica, da indiferença pelas dores do seu próximo. É verdade que houve um progresso, mas não de natureza a realizar a transformação da criatura interna para preservar a face do Senhor com aquela limpidez cristalina do sorriso das crianças e com aquele brilho austero da sabedoria dos anciãos. A sociedade odierna que havia apresentado um programa para chegar às estrelas logrou a meta material. Mas a sociedade tecnológica, que do século XIX na Inglaterra programou a grande revolução industrial para fazer o homem feliz, deu conforto a alguns, melhorou a condição de vidas de uma minoria, mas a criatura em si mesma, na generalidade, prossegue tão atormentada como seus antepassados de épocas recuadas. Que aconteceu com a criatura humana? Que está sucedendo conosco? Diariamente formulamos propósitos de modificação.
Estabelecemos metas de reencontro interno, mas acostumados aos milagres tecnológicos, esperemos as fantasias de natureza moral, para que a nossa transformação se dê de um para outro momento, sem o esforço continuado do suor, que irá umedecer o solo da nossa sementeira, para que as propostas de Jesus possam germinar no país das nossas almas. A nossa inteligência sorri grandiosa e o homem atinge um alto nível de cultura, de arte, de beleza, com uma pobre colheita de realização interior. Ainda mata por um pedaço de pão. Ainda se sente ultrajado por dar cá aquela palha. Por uma coisa insignificante faz uma revolução. E os seus valores éticos estão atirados ao abismo, sem que ele se resolva por definitivo na transformação moral. Pergunta-se o que se passa conosco. Alguns dirão, ainda não encontrei o meu rumo. E qual é o rumo que você pretende? O poder? A ambição? O triunfo da mentira? Basta que consulte a história. Will e Madame Durand, sua esposa, depois de haverem dedicado 40 anos com 40 historiadores a uma análise profunda da história universal, ao publicarem a coleção, fazem um prefácio lamentável dizendo: a humanidade não aprendeu nada com a história. Através dos milênios, a espada governou muito mais do que a poesia. O ditador esteve à frente das nações mais vezes do que o sábio e o democrata. O Oeste sempre esteve em luta contra o Leste. E a criatura humana não aprendeu a lição da história. As criaturas estão buscando a glória e o triunfo olvidadas da morte. A morte é a certeza inapelável para o fenômeno biológico da vida. Tentar escamotear essa realidade é perder-se no labirinto de si mesmo, até o momento do autoencontro com a consciência dominada pelo remorso. Exatamente por isso que chega a ciência espírita, para oferecer-nos a certeza inabalável de que a vida física é apenas uma experiência no processo da evolução, que a existência corporal é uma etapa da vida, mas não é a vida plena, porque no corpo, fora do corpo, o ser está na vida. E é necessário que consideremos essa trajetória como inevitável. Nascer e morrer são as extremidades da mesma equação do fenômeno biológico. Tudo aquilo que nasce morre, tudo aquilo que se aglutina desagrega, mas a única realidade é o ser, é o psiquismo, é a consciência que preexiste ao amontoado de células e que sobrevive à disjunção molecular criada por Deus e que retorna à causa universal, mantendo a sua individualidade. A nossa ciência convencional estabeleceu que a Terra era dos triunfadores, daqueles que apresentassem o célebre coeficiente intelectual, detectado na França pelas escalas de Binet-Simon na psicologia. O indivíduo de QI 120 e 140 tem o seu futuro garantido, e toda a educação na área da instrução esteve direcionada ao cérebro intelectual, como está muito bem apresentada
em uma obra recentemente lançada por um nobre psicólogo americano. E graças a essa experiência nós selecionamos os privilegiados, aqueles mais bem dotados. Do resto, que somos nós, as criaturas de coeficiente intelectual normal, ou menos bem aquinhoado. Depois de 70 anos, a Universidade de Harvard chega à conclusão com os psicólogos que o cérebro intelectual não é aquele que direciona a vida. A criatura humana tem na área do hipotálamo o chamado cérebro emocional, que é o encarregado de estabelecer os parâmetros de uma vida digna. E constatou a psicologia que os indivíduos geneticamente fadados para o triunfo, em realidade não corresponderam à expectativa. A grande maioria dos superdotados falhou lamentavelmente na vida cotidiana, já que eles se sentiam privilegiados pela inteligência, descuidaram-se da emoção, da ação e desse espírito de continuidade do trabalho. Por isso mesmo, um grande número deles hoje está sob a administração de pessoas intelectualmente menos delineadas, menos desenvolvidas. É necessário que passemos agora à área do sentimento, do cérebro emocional, que percebamos que não somos apenas as células superpiramidais para os cálculos matemáticos cibernéticos. Somos criaturas humanas para o ministério do amor. Mas um amor racional e lógico. Desse amor, sentimento de pieguismo e de posse, de crianças psicológicas não desenvolvidas, de indivíduos que crescemos biologicamente, atingimos a idade da razão, a maturidade e a idade da senectude, como crianças caprichosas, que supõem que amar é ter pessoas que podem manipular, que impor a sua vontade a filhos, a amigos, a parentes, porque ama, e poderia acrescentar por capricho. A nova proposta da psicologia é a grande proposta de Jesus. Amar-se, nesse sentido de auto-aprimorar-se, desincumbir-se das tarefas e não obrigar ninguém a tornar-se sujeito ao critério da sua paixão sob a desculpa de amor. Esse cérebro de natureza emocional é o cérebro que discerne, que dá calor à inteligência, que por sua vez dá lucidez à emotividade. Cheguemos ao momento em que as duas áreas, sentimento e razão, sincronizam na sabedoria para podermos amar sem escravizar e dar aos outros o direito à liberdade de serem como lhes aprouver e a nós nos exigirmos cada dia sermos melhores do que na véspera. É a frase de Allan Kardec: ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, para que por fim possamos ser felizes. Estamos sempre aturdidos, porque o nosso ser feliz é estabelecer parâmetros de controle sobre os outros. Quando felicidade é uma libertação interior, e só é feliz quem é livre de amar. Ame, mas se o ser amado quer ir adiante, deixe-o. Ele vai viver a sua experiência, ajude-o, oriente-o, mas não ande por ele. Experiência ninguém transfere,
É inútil tomar o remédio por um ser amado que se recusa a usá-lo. Por mais que eu tome a medicação por um filho doente, ele vai continuar doente. E eu morrerei intoxicado de remédio inútil. Então é necessário despertarmos para que o mundo, com as suas atrações, as suas promessas, as suas propostas, não corrompa o Cristo interno que carregamos em nós, em forma de pureza, de ingenuidade. Quantos de nós vivemos sofrendo porque alguém nos acusou de ingênuo, de ignorante, de pessoa boba? Esquecidos que estamos que todo ludibriador está ludibriado por si mesmo quando faz a proposta do ludíbrio. É necessário que nos conscientizemos de que amar é crescer para ajudar e não descer para perturbar-se embaixo. Na hora em que nós entendermos isto, nosso cérebro emocional nos dirá o que é melhor para fazermos. Como assevera Joana de Ângeles, diante de qualquer dúvida, pergunte ao amor que fazer. E o amor verdadeiro lhe dirá como conduzir-se. Às vezes é necessário segurar para que o outro não tombe. Outras vezes é necessário soltar para que ele experiencie a queda. Então cheguemos ao momento da revelação espírita, quando as entidades benévolas e nobres acercam-se-nos para nos convidarem à profunda reflexão, para nos luarizarem a alma com esperança, para que nos resolvemos de uma por todas as vezes a sermos felizes aqui, agora, hoje, em nossa casa. Quantos de vós, em chegando ao lar, por um problema às vezes de só menos importância, não ireis dizer, eu já sabia quando eu chegasse em casa ia perder o dia que eu tive, e aí joga fora o dia que teve. Não é culpa do problema, é culpa do nosso hábito de gostar de ser problema. Na hora em que nós nos resolvermos por sermos solução, nenhum problema nos aflige, nenhuma perturbação nos inquieta. Aqueles que vos não entenderem dirão, trata-se de uma pessoa cínica, porque essa é uma forma de provocação. E a gente sorri e deixa que o provocador se desequilibre, porque esse é o prazer que ele desfruta. Porque a desencarnação vem quando menos esperamos. Certo dia em que me encontrava irritado, faz muitos anos, Joana de Ângeles me disse, muito cuidado, meu filho, para você não desencarnar na hora errada. Eu disse, mas como? Que negócio é este? Então a gente desencarna também na hora errada. Eu estava irritado, aproveitei e fiz uma irritação total. Ela disse, desencarna, Divaldo. Agora mesmo, se você tiver um problema coronariano e desencarnar de um infarte, foi na hora errada. E eu perguntei, por quê? Ela disse, porque você não é assim. Você está assim. E vai despertar assim. E vai trabalhar muito para voltar ao que era. Eu já melhorei. Porque eu digo, ela deve estar me anunciando que eu vou desencarnar. E na hora de desencarnar, qualquer mágoa que fique. A gente quer ir bem. Já que passou a vida inteira aguardando a hora. Na hora que ela chega, do que adianta fazer relação do que deveríamos ter feito e não fizemos. E a partir dali, toda vez que vê a irritação, eu digo, lá vem a hora errada. Mas nesse eu não embarco. Então é necessário estarmos bem, porque nós somos bons, porque nós somos luzes, nós somos lucigênitos, da luz divina nós fomos gerados.
É necessário apenas que facultemos oportunidade para que essa luz interna desabroche. E não nos faltam tentações, não faltam oportunidades da natureza de Judas tomar conta da paisagem do nosso espírito. Amélia Rodrigues, bem recentemente, escreveu pelas nossas mãos que naqueles dias inesquecíveis da Palestina, depois que o Mestre incomparável havia ressuscitado e se houvera apresentado aos amigos, atestando a indeclinável imortalidade da alma, a Casa do Caminho florescia de solidariedade. Era uma casa esparramada numa área imensa entre Jerusalém, que partia pela estrada até Jopa. Ali estavam mulheres aturdidas, e seus desequilibrados doentes, portadores de várias enfermidades, loucos e obsidiados, meretrizes e ladrões. Todos eles encontravam refúgio na Casa do Caminho, apoio na generosidade de Simão Pedro e dos amigos mais devotados. Naqueles dias, a febricidade fora maior, porque na porta formosa do templo de Jerusalém, Pedro havia desembaraçado as pernas de um coxo e puseram a andar. E as pessoas fascinadas pelo evento, por onde Pedro e João passavam, traziam seus doentes, para que a sombra deles, caindo sobre os enfermos, curasse-os. Foi exatamente desta hora, quando Tiago estava perto da Galileia, os companheiros estavam dispersos, que João, ao cair de uma tarde memorável na casa em que ele recordava Jesus, começou a falar às pessoas que acorreram ali para sentirem a dúlcida presença de Jesus. No meio da multidão, uma mulher exibia as marcas da depravação, pintada em exagero, com as vestes características das vendedoras de ilusão. Ela se apresentava de maneira afrontosa no meio da massa e olhava o jovem com os olhos deslumbrados de júbilo. João falava do seu encontro com Jesus, daquela oportunidade que eu vira pela primeira vez nas praias da Galileia, quando tivera enseja de acercar-se e ao olhar aquele semblante impenetrável, ele pôde encontrar o seu pastor. Falava da ingenuidade de sua mãe Salomé, a esposa de Zebedeu, que sabendo que os dois filhos estavam ao lado do mestre, correr até ele e dissera-lhes numa proposta de júbilo: Senhor, quando entrares no teu reino, na tua condição de Messias, lembra-te de colocar meus dois filhos, um de um lado e outro à tua esquerda, porque eu sou mãe e espero que estejam sentados de um e do outro lado teu. E Jesus então lhe disse: mulher, quanto sentarem-se à minha direita e à minha esquerda, isso depende do Pai, não de mim. Mas eu gostaria apenas de saber se eles estão dispostos a beberem da taça da minha amargura, porque o triunfo só vem depois da taça de fel. Só há ressurreição se houver desencarnação. Só há liberdade se houver sacrifício. Então a mulher saíra algo desacisada. João contava daqueles dias maravilhosos da montanha, quando ele revertera a doutrina ancestral com o poema legal das bem-aventuranças. Falava, e aquela mulher aturdida, dominada pela sensualidade, envolvia-o.
em toda a volúpia da sua paixão carnal. Quando João terminou e os amigos se acercaram, a tresvariada correu, puxou o pé do braço e disse-lhe, com a voz rouquenha ao ouvido, emocionada: desejo uma entrevista em particular. E arrastou até um cômodo próximo. João, levado até uma sala, a mulher cerrou a porta, atirou-se-lhe de joelho aos pés, enlaçou-lhe as pernas e, erguendo a cabeça emocionada, ela falou com a voz que destilava o odor da perversão: eu vos amo. João teve um choque. A mulher desejou colear-se nele como uma serpente e disse agora com a voz rouquenha e quente: eu vos amo. João desembaraçou-se, empurrou-a e disse-lhe a frase tradicional: afasta-te de mim, espírito das trevas, afasta-te dela, deixa, eu te ordeno em nome do Senhor, sai dela, deixa. A mulher teve um olhar esgazeado, foi tomada em todas as suas fibras e, como se entrasse no estado de convulsão, debateu-se espumejante. João tentou segurá-la até que a crise passasse e, inundada de suor e trêmula, pálida, com os sentidos afrouxados, ela lhe disse: perdoai-me, perdoai-me, eu aqui venho tentar-vos, perdoai-vos, perdoai-me, porque eu estou a soldo de um sacerdote do templo e veio para tentar-vos. Ele deseja destruir a casa e, se a prostituição adentrar-se nela, a casa terá que ser varrida das terras de Israel. Perdoai-me. João ergueu a pobre mulher, que estava a soldo da miséria humana, e ela disse: agora que será de mim? Ele me explora. Eu vivo sob a chibata e o reino da sua dominação, vendo-me nas ruas para receber a sua proteção e não ser lapidada. Mas agora que eu falhei, que será de mim? Espera-me o poste das pedradas. Que será de mim? Fica, minha irmã, esta casa é tua. Se tu estiveres disposta a mudar, não há problema. Fica, minha irmã. Ela olhou o jovem, cujo semblante transparecia pureza, e porque era uma atormentada, se levantou e, gritando, saiu a correr: não posso, eu não posso. Desesperada, abriu a porta, atirou-se pela multidão apalermada e desapareceu da estrada em poeira. João saiu do cômodo e, ante o olhar interrogativo das pessoas, ele procurou dar continuidade à palestra que vinha tendo, sem nenhum comentário. Uma semana depois, alguém foi à casa do caminho e contou ao discípulo amado que aquela mulher que estivera ali fora apedrejada até a morte nos muros da cidade. E no meio da malta furibunda, a mesma malta que lhe comprava carícias no Dupanar, estava um fariseu que era doutor da lei. Então João recordou-se de que Jesus é a porta, mas que acima de tudo Jesus é o caminho, aquele que nos leva à plenitude da verdade e ao objetivo da vida. No mundo só tereis aflições, mas lembrai-vos de mim, eu venci o mundo, disse-nos Jesus. Meus irmãos, estamos vivendo um momento muito grave da nossa
historiografia sociopolítico, econômico, moral. Mas cada um de nós é responsável pela transformação da terra, que irá depender da nossa transformação íntima, da nossa transformação moral. Tenhamos tento, reservemos alguns minutos do nosso dia a dia ao interlóquio com Jesus. Não o consideremos distante, basta que nos transformemos em criaturas pontes, que nos atiremos no abismo da distância e permitamos que as criaturas transitem através de nós até Ele, caso tenhamos nós chegado ao seu coração. Este é o nosso momento, e não depois. A verdadeira felicidade que buscamos está dentro de nós e custa muito pouco. Conta uma tradição do budismo que depois do príncipe Siddhartha Gautama haver terminado uma das suas dúlcidas pregações, acercou-se dele um homem e lhe disse: mestre, eu estou tocado pela tua palavra. Tu falaste de honestidade. Eu sou ladrão, ladrão de galinhas. Diariamente eu tenho roubado uma galinha. Mas agora que eu te ouvi, eu vou mudar, Senhor. A partir de hoje, eu só roubarei galinha nos dias ímpares. É assim que nós temos negociado com Deus. A modificação total ainda não queremos fazer. E um grande número de nós assim, mas eu não posso. Quando está querendo dizer, mas eu não quero. Eu estou gostando de ser assim, porque eu sendo assim eu chamo atenção, as pessoas se preocupam comigo, alguns têm pena de mim, e nós adoramos que nos considerem desgraçados, que as pessoas nos olhem e nos digam, coitado. A gente fica tão feliz de ser miserável, que quando alguém diz, mas ele está ótimo, a gente sente mal. E diz assim, é porque você não sabe. E aí a gente quer provar que não está ótimo, que está muito mal. E é em torno de nós, criemos a auréola do ser infeliz. Jesus veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Quem encontrou Jesus? Quem encontrou? Não é quem o viu passar. Quem o encontrou, de Joana de Ângeles, nunca mais é o mesmo. Porque ele deixa sinais, deixa marcas luminíferas em nós e tornamos-nos pessoas diferentes, pessoas especiais, que é necessário fazer para encontrar Jesus. Ei-lo que vai passando. Façamos um momento de paz, uma pausa, para que ele possa parar e conversar conosco. Não nos queixemos. Tenhamos a habilidade de não estar com a relação de queixa sempre pronta a tirar do bolso e exibir. Ainda há pouco eu dizia uma senhora, nós dois já vivemos tanto, minha irmã. No terceiro mundo, nós somos exceção, porque a média morrer, a mulher que é mais fraca do que o homem com 65, e o homem que é mais forte com 60. No primeiro mundo, a mulher morre com 70 em média, o homem com 65. A gente nem sabe de que mundo é, e aqui para nós, a gente já passou um pouquinho da média. Ela disse, mas para quê? Eu sou tão infeliz. E como eu sei que as mulheres são fracas, eu digo, mas é tão bonita, o senhor acha? Na hora ela ajeitou o cabelo. Da minha idade. Ela deve ter dito, aqui está o meu partido a vida inteira.
Felizmente o que é partido está quebrado. Inteiro é só Jesus. Então, se ele passar pela nossa porta, digamos como os dois viandantes de Emaús: não te vais, Senhor. Para mim, um dos momentos mais belos do Evangelho. A tarde desce, o dia morre, fica conosco, Senhor. E ele entrou na hospedaria, abençoou o pão, e eles, os dois, perceberam que o estrangeiro era Jesus, que esteve com eles o dia inteiro, e eles não haviam notado. Quantas vezes ele tem estado conosco e não notamos? Lembrai-vos daquela criança maltrapilha, era eu. Do mendigo da rua, fui eu. Do adversário que vos ultrajou, fui eu. De todos aqueles que passaram pela vossa porta, era eu na pessoa deles, chamando-vos para que vos acercasseis de mim. Então, por que me desprezastes? Eu vos não conheço. Este é o nosso momento de preservar a face de Jesus. Esta é a nossa hora de nos abrirmos ao amor, para que o amor penetre o âmago dos nossos corações. E já não sejamos nós, senão Ele. Até hoje nós temos pedido e rogado, reclamado e exigido. Mas o que é que nós temos dado? Ele nos tem pedido fidelidade. Uma coisa única eu vos peço: que distribuais o excesso do que tendes com os pobres, e que venhais até mim, seguindo-me, eu vos darei o reino. Não é necessário que demos as nossas coisas. Basta que aprendamos a despojar-nos dos excessos, do que nos pesa sobre os ombros, de todo o fardo que nos esmaga. Temos o de que necessitamos do processo da evolução. Somos o que fizemos da nossa trajetória em nossa estrada de evolução. Jesus, meus filhos, é o mesmo hoje, como o foi ontem e quanto será amanhã. Se nos não abrirmos para que nos penetre, ele ficará no exterior. Utilizemo-nos deste momento de comunhão com as esferas mais altas da vida e digamos: Senhor, que queres que eu faça? E num grande silêncio ouçamos a sua voz dizer-nos: se tu aquele que ama, se tu aquele que serve, se tu aquele que renuncia, se tu aquele que vive plenamente em nome do meu nome. Meus filhos, todos necessitamos de Jesus, mas Jesus necessita de nós, para que vamos a outra criatura levar o Criador, que aprendemos
a captar pelo veículo da oração, na sintonia da plenitude. Ide em paz, não rogueis ao Senhor da vida, dizendo-lhe o que fazer. Aprendei com Maria, a rosa mística de Nazaré, que se faça na serva segundo a vontade do Senhor. Faz em mim, Senhor, o que seja de melhor, que eu ainda não sei discernir. E ajuda-me a entender, a aceitar, mudando o que posso mudar e crescendo na direção do teu amor até o fim da jornada. Que o Senhor vos abençoe, meus filhos, e vos dê muita paz. São os votos do servidor paternal, o mínimo de sempre, Bezerra. Muita paz.